É a última semana das celebrações especiais de Páscoa. Nós programamos fazer 4 celebrações especiais e essa é a 4ª celebração daquelas que nós programamos. Vou dar um tempinho para o pessoal acabar de se organizar. Aí, tá ajustando. Enquanto o pessoal se ajusta, quero honrar, parabenizar o Ministério de Adoração com Dança. Ontem tivemos um tempo aqui de adoração ao Senhor, um culto de adoração ao Senhor maravilhoso, um tempo especial na presença de Deus. Eu quero parabenizar, dizer que eu fui surpreendido. Eu estava conversando com a minha esposa e falei que foi bem melhor do que eu esperava e do que eu imaginava. E eu creio que o Senhor também foi surpreendido, porque era possível ver que tudo foi feito com amor, com excelência, e que tinha só um objetivo aqui, que era adorar o Senhor. E foi uma noite de expressão, de adoração ao Senhor. Foi muito bom. Quem esteve aqui sabe o que eu estou falando. Uma presença muito forte do Senhor e um tempo muito bom. Então, parabéns a Ayla e a toda a sua equipe. Foi um tempo precioso. Como estava dizendo, essa é a última mensagem última celebração das 4 celebrações que nós fizemos referente ao mês da Páscoa. Estamos aí durante 3 semanas atrás falando sobre a Páscoa, ensinando, adorando, toda a liturgia, toda a movimentação do culto, e ao longo da semana também, nas nossas células, outros ambientes também falando sobre Páscoa. E ontem quem veio aqui também viu um musical, viu uma apresentação aqui de excelência também, a última, né, das nossas meninas, sobre a Páscoa também. Eu só fiquei triste que a gente não apresentou isso em nenhum culto, né? Porque era aquilo ali, lembra que eu falei? Que eu tenho um sonho de a gente fazer um espetáculo de Páscoa aqui? É aquilo lá. Só apresentamos no sábado, não apresentamos no domingo, né? Mas já está prontinho para o próximo ano, né? Só ensaiar mais e reproduzir no próximo ano. Foi um espetáculo maravilhoso. Foi um musical muito bonito também. Falou sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Falou sobre o amor, sobre salvação, sobre cura. Foi uma mensagem muito profética, muito bonita. E essa noite é a última celebração especial de Páscoa. Então temos aqui louvor, temos uma palavra também direcionada a isso. E vamos encerrar com uma apresentação das nossas crianças também. A gente já vem ensinando aqui acerca da importância da Páscoa, do nascimento, do surgimento e do real sentido, do verdadeiro sentido da Páscoa. E alguns já entenderam, né, ao longo das semanas, através do que a gente cantou, através do que eu ensinei para vocês, através da Bíblia, da palavra. Mas talvez se restou ainda alguma dúvida, eu creio que Deus vai usar as crianças hoje à noite para você entender de uma vez por todas o que significa a verdadeira Páscoa do Senhor. Bom? Então se prepare, porque Deus ainda tem algumas coisas para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. E hoje eu tenho como uma última mensagem, uma mensagem de esperança para compartilhar com você. Como o Geisa mesmo falou aqui ao longo do momento que ele estava ministrando, não sabe como você chegou, não sabe como você entrou aqui, não sabe como está seu coração aqui nessa noite, mas hoje o Senhor tem uma palavra, uma mensagem de esperança para mim e para você. Não tem como a gente fugir de uma realidade que nós temos vivido um tempo de crises. Nós temos vivido um tempo de incertezas. Nós temos vivido ainda um tempo de pessimismo, né? Com tudo que tem acontecido na nossa nação, nós temos vivido um clima desfavorável, que nós sabemos que o clima, tanto político, social, econômico, financeiro, na nossa nação acaba sendo desfavorável. Gera muita incerteza, gera muito pessimismo, que é realmente você olhar as coisas com os olhos que não vão dar certo, que não vão acontecer. E nós temos vivido esse clima, essa atmosfera ainda na nossa geração. Mas em meio a tudo isso nós temos a esperança. Fala assim, eu tenho a esperança. E não é aquele bichinho verdinho que aparece não, né? Que o pessoal costuma carregar quando vê aquilo, fala que é sinônimo de sorte, né? O trevo de 4 folhas e um monte de misticismo, não é isso não. Eu tenho a esperança. E é uma esperança verdadeira. A esperança de muitos
Muitos já tiveram esperança, mas a esperança deles já se foram. A esperança deles morreu, a esperança evaporou, a esperança voou, né? E nós temos a verdadeira esperança, e a nossa esperança, ela está viva, porque a nossa esperança se chama Jesus. Fala assim: a minha esperança não está morta, está viva, e ela se chama Jesus. Amém? Só quem crê que a sua esperança é Jesus e está em Jesus, aplauda o Senhor bem forte, por favor. Bem forte. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Há um tempo atrás eu compartilhei uma reflexão aqui com vocês. Eu falei que a esperança é a tônica da nossa alma. Fala assim: a esperança é a tônica da minha alma. É necessário você entender isso, porque a exemplo da depressão, que é uma doença psicossomática, uma doença emocional, ela tem como objetivo central minar, esgotar, drenar a sua esperança. Você pode conversar com qualquer pessoa que sofre de depressão, seja lá disparado por qualquer sintoma que tenha sido, síndrome do pânico e várias outras coisas, mas a pessoa que sofre de depressão, uma coisa que ela não tem é esperança. A primeira coisa que é drenada na vida de uma pessoa que sofre de depressão é a esperança. A esperança é drenada, é minada, é esgotada, é como uma caixa d'água que recebe um furo e de repente vai esvaziando. E a pessoa perde a esperança, perde a expectativa, perde a alegria, perde a fé, perde a motivação e muitas outras coisas vêm como consequência. Mas a primeira coisa que é drenada na vida da pessoa é a esperança. Ela perde a esperança. E é por isso que o profeta Jeremias falou lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. No versículo 20, antes ele diz assim: muitas coisas vêm à minha mente, muitas coisas vêm ao meu coração para me abater, para me entristecer. Mas eu resisto, eu uso outra estratégia, eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque a esperança é a tônica da nossa alma. A esperança é o principal ingrediente, é o principal, não podemos chamar de sentimento, mas é o principal ingrediente que o Senhor disponibilizou na nossa alma. E através da esperança, muitas outras coisas surgem, muitas outras coisas brotam. A esperança é como uma semente dentro da nossa alma. E através dessa semente, muitos frutos surgem na nossa vida. A esperança é indispensável nas nossas vidas. Por isso que nessa noite eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre esperança, mas ao mesmo tempo uma mensagem que nos traga esperança nessa noite. E a principal informação da mensagem dessa noite é: ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou. É a principal informação. Vou dizer algumas outras coisas aqui ao longo da mensagem, mas a principal informação, tudo se resume em: ele está vivo, ele ressuscitou. Aquela mesma mensagem, aquela mesma informação que as mulheres receberam quando foram visitar o túmulo de Jesus no domingo de manhã, e o anjo recebe elas de repente, elas olham, o túmulo está vazio, e o anjo diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que não está morto? E as mulheres se assustam, se espantam, então o anjo diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. E isso trouxe esperança, isso provocou a esperança naquelas mulheres, e todos os outros que testemunharam a ressurreição de Cristo, tenha sido visualmente, tenha sido em contato, tenha sido através de mensagem, tenha sido através de compartilhamento de testemunho, seja lá ao longo desses 2000 anos, pessoas que receberam essa informação, que foi compartilhada com elas essa informação, que Jesus ressuscitou, foram também tomadas de esperança. Aquela mesma esperança que aquelas mulheres foram tomadas quando aquele anjo compartilhou essa informação com elas. Nós também somos tomados quando nós tomamos consciência que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou e Ele está conosco através do Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está aqui hoje conosco no nosso meio através do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o Senhor então pela sua vida. A esperança ela é muito importante para nós e, como eu falei, ela está ligada a algumas coisas.
principalmente a fé. Eu não sei se você já tomou ciência disso. A esperança, ela está totalmente ligada à fé. Para a gente começar a entender isso, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2. Você que nos visita, podemos compartilhar com você, se você tiver sem Bíblia. Estamos aí à sua direita, à sua esquerda, para dividir com você. Ou se porventura você trouxe sua Bíblia, podemos te ajudar a abrir e encontrar. E aqui na frente também vamos projetar para você esse versículo para que você acompanhe. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois o quê? Salvos. Então nós somos salvos por quê? O que que nos salva? A graça de Deus. Amém? Deus nos salva através de uma ferramenta. Imagine um profissional que precisa fazer um serviço e ele utiliza uma ferramenta, ele põe uma ferramenta na sua mão e ele faz um serviço em uma peça, em um carro, por exemplo, em alguma coisa. E ele usa ali uma ferramenta. Quem nos salva é Deus. E a ferramenta que Deus usa para nos salvar é a graça. A graça é o favor imerecido. Mesmo que a gente não mereça, o Senhor vem com o seu favor e age sobre as nossas vidas. Então Paulo ensina aos irmãos em Efésios que nós somos salvos pela graça. Mas mediante ao quê? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela... acho que tem gente que... Quem não almoçou aí, levanta a mão hoje. Quem não almoçou? Então todo mundo almoçou. Se não tivesse almoçado, vai ter cantina ali no final, você pode passar. Então se você almoçou, mostra aí, cadê a energia do seu almoço, em nome de Jesus. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Porém, mediante uma coisa, através de uma outra coisa, de uma ferramenta. Mediante a fé. Então Deus nos salva pela graça, mediante a fé. Então isso quer dizer que Deus vai nos resgatar através da sua graça e nos salvar. Mas nós precisamos da fé para que a graça seja ativada nas nossas vidas e nós tenhamos acesso a essa graça de Deus, essa salvação de Deus sobre as nossas vidas. Quem quer ser salvo pelo Senhor, levante suas mãos. Amém. Então você primeiro depende da graça de Deus para que ela te salve. Mas o que vai fazer essa graça ser ativada e te salvar é a fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Eu vou falar um pouquinho sobre fé para você entender a importância da esperança. Porque a esperança, ela precede a fé. Ela vem antes da fé. E muitas das vezes a gente não consegue entender por que nós temos um problema com a nossa fé. Às vezes a fé ela está fraca, está comprometida. Ela não está como deveria. A gente não entende o porquê que a nossa fé não está como deveria. Então tem algumas coisas que precedem a fé. E uma delas é a esperança. E eu quero te mostrar isso nessa noite. Abra também a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. A carta também do apóstolo Paulo agora aos irmãos em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Então nós já entendemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então nós precisamos da fé para que sejamos salvos. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim aos nossos irmãos lá, aos hebreus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então presta atenção, meu irmão e minha irmã. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Precisamos da fé para sermos salvos. E aqui o apóstolo Paulo ensina aos nossos irmãos em Hebreus, aos hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E à medida que nós servimos ao Senhor, agradamos ao Senhor, honramos ao Senhor, adoramos o Senhor, Ele nos abençoa. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá, realizará os desejos do teu coração. Então nós precisamos servir, honrar, adorar, agradar ao nosso Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Você pode fazer o que quiser. Você pode servir, você pode adorar, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode cantar muito bem, você pode dar a sua vida, fazer o que for. Mas se você não tiver fé, nada disso estará agradando ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E à medida que nos aproximamos dele, é necessário que a gente creia que ele existe e que ele nos abençoa, que ele oferta, que ele presenteia, que ele galardoa as nossas vidas, aqueles que o buscam. Então, aprendemos já duas coisas. Somos salvos pela graça, porém mediante a fé. E é impossível agradar a Deus sem a fé. Mas o que é essa fé, pastor? Explica direitinho. Volta aí, talvez uma página, ou volta um pouquinho acima, 5 versículos acima. Hebreus 11, verso 1. O que é essa fé? Por que precisamos da fé para ser salvo? Por que precisamos da fé para agradar a Deus? Então, o que é? Qual é a definição da fé? Hebreus 11, 1 é a melhor, a mais objetiva definição de fé da Bíblia. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que você ainda não está vendo, mas que você tem convicção. Mudando um pouquinho aqui as palavras, nós podemos dizer, os adjetivos aqui, nós podemos dizer que a fé é a certeza da esperança. A fé é a certeza da esperança. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a fé é a certeza da esperança. A fé é a certeza da coisa que nós esperamos. Então você tem que ter uma esperança, você precisa esperar alguma coisa e acreditar muito naquilo que você espera. E quando você acredita muito naquilo que você espera, a Bíblia diz que isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Então nós precisamos de fé. Mas onde nasce a fé? Onde surge a nossa fé? Surge na esperança. Porque quem não tem esperança, é impossível ter fé. Porque a fé é a certeza da esperança. É a certeza de coisas que esperamos. Então, quando a sua esperança é minada, automaticamente a sua fé também é minada. Quando a sua esperança é drenada, retirada de você, automaticamente a sua fé também é retirada de você. E uma pessoa sem esperança e sem fé não é nada. É um derrotado, é um pobre coitado, é um miserável. É o que a palavra já diz ao pé da letra. É um desgraçado, porque está longe, está afastado da graça de Deus, desprovido da graça do Senhor, desgraçado. Às vezes a gente usa aqui na nossa sociedade essa palavra como um xingamento, né? Seu desgraçado. Mas na verdade quer dizer isso, desprovido da graça do Senhor, porque se afastou. Porque precisamos da fé para que a graça seja ativada nas nossas vidas. E quando não temos esperança, não temos fé. E quando não temos fé, não temos graça. E quando não temos graça, somos desgraçados. E o desgraçado é miserável. O desgraçado é órfão. O desgraçado é perdido, é perturbado. Aquele que está sem graça está perdido e vulnerável na sua vida. Por isso que a esperança é tão importante nas nossas vidas. Porque a esperança, ela nasce como uma semente, como um broto, cresce, e depois dela vem a fé. E é através da fé que muitas coisas acontecem. Se você olhar aqui, ainda no verso 2, no versículo 2 e 3, ainda em Hebreus 11, Paulo continua explicando algumas coisas ainda sobre a fé. E no finalzinho do 3 ele diz que as coisas que não existiam passaram a existir através da fé. Assim, quando olhamos lá em Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3, quando não tinha nada, a terra era sem forma, vazia, caótica, e Deus disse: haja. E Deus empenhou também a sua fé, porque Ele é essa fé. Ele empenhou essa certeza através da sua palavra, e aquilo que não existia passou a existir. Então, sem a fé,
É impossível ver as coisas que a gente gostaria que acontecesse, sonhava que acontecesse, é impossível que elas aconteçam, sejam realizadas. Porque é a fé que faz com que as coisas que não existam ainda passem a existir. Então por isso que nós precisamos da fé. Mas é impossível ter fé sem a esperança. E nós vivemos em uma sociedade que tem sido drenada, que tem sido assaltada, saqueada na sua esperança. Faz uma estatística, faz um levantamento, faz uma pesquisa. Pergunta para pessoas na sua família como é que está. E aí, o que você tem esperado? Está esperando o que nos próximos dias? O que você espera do amanhã, do futuro? Que você vai se assustar com as respostas que vão te dizer. Faz essa pesquisa lá no seu trabalho. Faz essa pesquisa na sua vizinhança. Só não faz na sua célula, para você não escandalizar. Tá bom? Porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão sem esperança. Estão desesperadas. Sabe o que é uma pessoa desesperada? Ao pé da letra, pessoas sem esperança. A esperança delas foi embora e elas ficam em pânico. A nossa sociedade tem vivido um tempo de desespero porque a sua esperança foi embora. Mas nós temos uma esperança. Nós temos uma raiz de uma esperança. Nós temos uma esperança muito forte, muito viva. E essa esperança é Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. A carta de Simão Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus, que foi escrita com o objetivo de encorajar os seus irmãos em Jesus Cristo a continuar a sua caminhada, principalmente em torno da Ásia Menor. Ele escreveu algumas informações e nós vamos usar uma aqui nessa noite. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Se você não achou, acompanha por aqui para a gente ganhar tempo. Olha o que Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus, caminhou com Jesus ao longo de todo o seu ministério, abandonou a sua vida antiga de pescador, todos os ideais que ele tinha como homem, caminhou com Jesus, viu milagres acontecendo, viveu experiências sobrenaturais com o Senhor, mas também sabemos que ele foi quem negou Jesus e depois ficou desesperado. Contei já uma história aqui para vocês que Pedro voltou a pescar, voltou para o barco, mas então um dia a sua esperança ressurge, a sua esperança reacende, a sua esperança é renovada. E olha o que ele testemunha aqui sobre a esperança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, talvez em outras versões estejam renovou, restaurou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que Pedro fala: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque segundo a sua misericórdia, Ele regenerou, Ele renovou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus, Ele renovou, Ele restaurou, Ele transformou aquilo que era desespero dentro de nós, através da ressurreição de Jesus Cristo, Ele transformou em esperança. Através da ressurreição de Jesus, a nossa esperança é renovada. Através da ressurreição de Jesus, a nossa esperança é regenerada. Através da ressurreição de Jesus, a nossa esperança é devolvida a nós novamente. Passamos muitas das vezes por problemas, adversidades, períodos desafiadores na nossa vida, na nossa caminhada, a qual a nossa esperança é drenada. Inclusive, infelizmente, hoje, os tricolores viveram esse momento, a esperança deles foi drenada, né? Isso acontece, mas não fica olhando para isso não, olha para Jesus. Jesus ressuscitou e Jesus é a sua esperança. Amém? Amém, Pablo? Alguém dá um abraço nesse irmão aí, por favor, transmita o amor de Cristo para esse irmão e para muitos outros. Isso mesmo.
Isso, compartilha assim o amor de Cristo, né? Esse também, né? Isso, vai compartilhando o amor de Cristo com eles. É assim mesmo. Tem a volta, né? Amém. Não estou tomando partido de ninguém não, tá, queridos? Não sou flamenguista não. Só estou fazendo um comentário aqui, ó. Já tem gente reclamando aqui. Mas olha só, preste atenção, é verdade. A nossa alegria, a nossa esperança é renovada, é restaurada através da mensagem da ressurreição. Pedro está dizendo o seguinte: eu testemunhei a ressurreição de Jesus. E eu tinha desistido, eu tinha voltado a pescar. Eu fui convidado para ser, eu era pescador de peixe, fui convidado a ser pescador de homens. Mas quando descobri que Jesus morreu, eu voltei a pescar, eu desisti de tudo, eu estava desesperado. Mas quando eu vi a ressurreição de Jesus, a minha esperança foi regenerada, a minha esperança foi restaurada, a minha esperança foi restituída. Então eu tenho isso para dizer para você. Não importa os cenários externos que tentam minar a nossa esperança, não importa os problemas desafiadores que a gente passa no dia a dia, existe algo que quer alimentar, existe algo que quer fazer fluir, que quer renovar todos os dias a esperança que nós temos, e isso é a ressurreição de Jesus. E a Páscoa fala sobre isso. Jesus morreu como um cordeiro, mas não ficou morto, ele ressuscitou. O Cordeiro de Deus está vivo, ressuscitou para mim e para você, ressuscitou por mim e por você. E isso todos os dias, a cada manhã, precisa renovar, precisa restaurar a alegria, a esperança na minha vida, em nome de Jesus. Como eu falei, Pedro já tinha desistido de pescar, já tinha desistido do seu chamado, da sua caminhada, mas a sua esperança, ele testemunha aqui aos irmãos, a minha esperança foi regenerada, e não uma esperança qualquer, a viva esperança do Senhor dentro de mim foi renovada. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que hoje enfrentam uma adversidade, que hoje enfrentam um desafio, que hoje enfrenta um problema na sua vida, ou de repente até vários problemas na sua vida. Não deixe com que essas coisas drenem a sua esperança. Alimente a sua esperança todos os dias. Renove a sua esperança, restaure a sua esperança, regenere a sua esperança com a mensagem da cruz, com a mensagem de Jesus. Se lembre que Jesus venceu aquilo que era invencível. A morte era o maior rival da humanidade, o maior rival da vida, mas Jesus venceu o maior rival da vida, venceu a morte, e com isso ele disse: não existe mais nada invencível, não existe mais nada impossível, não existe mais nada imbatível para mim, porque eu venci a morte, e você vai ser mais do que vencedor através de mim. Falei com vocês há 4 semanas atrás, falei sobre a entrada triunfal de Jesus. Falei que triunfar é sofrer, mas vencer. Mesmo que venhamos sofrer na nossa caminhada, o Senhor tem a vitória para mim e para você. Então não permita a sua alegria, a sua esperança ser drenada. Que a mensagem de Jesus todas as manhãs possa renovar, restaurar, devolver a sua alegria. Que ao acordar da sua cama, ao levantar da sua cama, você se lembre, antes de se lembrar daquilo que você tem para pagar, antes de se lembrar dos problemas que você tem para resolver, antes de se lembrar dos desafios que estão te enfrentando nesse tempo, se lembre, Jesus ressuscitou. Eu acordo nessa manhã, debaixo de uma palavra, debaixo de uma mensagem, Jesus ressuscitou. E quando você se lembra disso, quando você se alimenta disso, a sua esperança é renovada, é regenerada. A viva esperança é alimentada dentro de você. E a partir da esperança muitas coisas nascem, muitas coisas vêm, inclusive a fé também. Porque nós aprendemos que a fé é a certeza daquilo que a gente espera. E se você não tem nada a esperar, você também não vai ter fé. E quando você tem esperança, e quando você tem fé, você se torna uma pessoa imbatível para o inferno, imbatível para o nosso adversário, imbatível para os desafios, porque uma pessoa de fé, ela não pode ser vencida, ela vence todos os obstáculos na sua vida. Então não permita viver uma vida sem esperança, seja lá em qual área for. Talvez você já perdeu a esperança do seu casamento, talvez você já perdeu a esperança do seu relacionamento,
Você perdeu a esperança do seu filho, você perdeu a esperança da sua vida profissional, você perdeu a esperança da sua empresa, você perdeu a esperança da cura, você perdeu a esperança da restituição. Não sei daquilo que você não tem esperado mais, mas que nessa noite a mensagem da cruz renove a esperança dentro de você, que você seja uma testemunha como Pedro foi e falou: eu sou uma testemunha porque Jesus ressuscitou e através da ressurreição dele, a minha esperança foi regenerada, a minha esperança foi renovada, a minha esperança foi restaurada. E a minha oração nessa noite é para que a sua esperança seja renovada, para que a sua esperança seja restaurada, e junto da esperança, você tenha a sua fé renovada e restaurada em nome de Jesus. E sabe, esse mesmo Pedro aqui, ganhou depois disso, que a sua esperança foi renovada, foi restaurada, ganhou centenas de milhares de pessoas para Jesus, pregou o Evangelho, fez uma obra sensacional no seu tempo, e deixou um legado também, além do seu tempo, que é muitas coisas que nós estudamos hoje. E esse mesmo cara, que a gente fala que negou Jesus lá, quando Jesus estava sendo crucificado, esse mesmo cara no final da sua caminhada, em 95 depois de Cristo, ele foi preso e foi sentenciado, condenado à morte. E então pediram ele para negar, como ele havia feito lá já no passado. Nega Jesus, ele falou: não nego. Nega Jesus, não nego. Isso apanhando, né? Apanhando muito. Nega Jesus, eu não nego. Falaram assim: se você não negar Jesus, nós vamos te crucificar. Você vai morrer igual a ele. Porque todos que servem a ele, que são seguidores dele, que são cristãos, merecem morrer da mesma forma. E se você não negar Jesus, você vai morrer crucificado. Ele falou assim: não tem problema, faça isso. Pode me matar, pode me crucificar e me matar. Mas eu só peço um favor. Posso pedir uma coisa? Eles falaram: o que é? Não me crucifique igual ele. Me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno, eu não sou merecedor de morrer igual o meu mestre. Porque ele está muito além de mim, ele está muito acima de mim. E foi, a história conta que Pedro morreu crucificado em uma cruz de cabeça para baixo. Aquele cara que por muito menos negou Jesus 3 vezes. Isso é o que se conta, que se diz. Negou Jesus centenas, dezenas de vezes, através de atitude. O galo cantou primeira vez, ele negou. O galo cantou a segunda, ele negou. O galo cantou a terceira vez, ele negou. E depois que o galo não cantou mais, ficou rouco, ele continuou negando Jesus. Porque enquanto Jesus não apareceu de volta para Pedro, lá na praia, quando ele estava pescando, que ele estava dentro do barco, pelado pescando, ele continuou negando a Jesus através da sua caminhada, das suas atitudes e tudo. Mas quando ele teve a experiência com Jesus ressuscitado, com Jesus ressurreto, isso revolucionou a vida dele. Ele foi tomado por amor, ele foi tomado por esperança, por alegria, que isso provocou uma revolução na vida dele. E não só na vida dele, mas na vida de todos aqueles que estavam à volta dele. Por onde ele ia passando, tudo ia sendo transformado. E eu oro para que essa mesma coisa aconteça com você, para que essa mesma realidade, para que esse mesmo batismo seja sobre a sua vida. Talvez você já pode ter desistido de algumas coisas, você já pode ter errado, falhado em algumas coisas, voltado atrás em outras coisas, mas através da esperança de Jesus ressurreto, que seja renovado, restaurado a sua esperança, a sua fé, a sua alegria, a sua determinação, a sua ousadia, e que você seja um vencedor através de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muitos acontecimentos marcaram ali a paixão, a crucificação, a morte e ressurreição de Jesus. Foram tempos muito difíceis. E eles viveram também tempos de crise. Crise na sua fé, crise na esperança. A esperança deles foi drenada. Os discípulos ficaram fracos, negaram a Jesus, como falei, o caso de Pedro. Outros fugiram. Teve aquele que se suicidou, Judas, porque viu que havia cometido um erro, uma injustiça. E realmente foi um tempo de verdadeira crise, não diferente do tempo que nós passamos hoje. E nós sabemos que Jesus era a esperança desses discípulos. Jesus era a esperança deles, era a esperança daquele povo, né? Quando Jesus foi crucificado, colocaram lá, escrito na cruz de Jesus: aqui está o Rei dos Judeus. E então Jesus realmente era a esperança física, a esperança espiritual, a esperança política de um povo, mas que viu aquela esperança morrendo e se tornou um tempo de crise, um tempo caótico na vida deles. E muitas das vezes, quando os projetos fogem do nosso controle,
quando acontece alguma coisa no casamento, na saúde, na vida profissional, financeira, que foge ao nosso controle, nós também somos pegos em meio a esse caos. Nós também somos pegos em meio a esse desespero, aonde a esperança some, aonde a esperança desaparece. E a gente vive em face à incerteza do amanhã, a incerteza do futuro. Problemas políticos foram muito evidentes naquela época, problemas financeiros também, sociais, falência, desemprego, tudo isso tomava conta da sociedade na época que Jesus morreu, e não diferente nessa época agora. Mas com a ressurreição de Jesus, tudo isso foi transformado, tudo isso foi restaurado. A ressurreição, a mensagem da ressurreição de Jesus foi maior do que qualquer outra mensagem. Hoje a televisão não fala mais nada sobre a Operação Lava Jato que tem sido feita, as pessoas estão sendo presas, o problema, a crise política que o Brasil está, a mídia não fala mais nada. Mas na verdade existe uma mensagem muito maior do que essa, uma mensagem muito mais pura, muito mais verdadeira, e que não drena a alegria e a esperança das pessoas, mas que infelizmente não é divulgada, não é noticiada. E não espere que a mídia faça isso. Mas nós temos o compromisso de divulgar, nós temos o compromisso de multiplicar essa mensagem, e muitas das vezes nós temos nos calado e deixado só ser divulgado aquilo que drena a alegria e a esperança das pessoas. E nós, como mensageiros dessa notícia aqui, como Pedro que escreveu essa carta para dizer: meus irmãos, sejam fortalecidos, sejam renovados, que a alegria e a esperança de vocês renovem através da mensagem da ressurreição de Jesus. E nós muitas das vezes estamos nos negando de fazer isso. Não fazemos isso na nossa casa, não fazemos no nosso trabalho, não fazemos na nossa sociedade. E muitas das vezes as pessoas estão sem esperança, porque não estão ouvindo a mensagem de esperança. Mas que nessa Páscoa nós tenhamos entendido essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus. A mensagem e o legado que Jesus deixou para nós. E é exatamente essa mensagem que revoluciona a vida das pessoas. Em meio a esse cenário de crise, como eu contei para vocês que eles viviam naquele tempo, um anjo aparece para as mulheres no domingo de manhã e fala: por que vocês estão com medo? Não temam. Por que estão em crise? Saiam dessa crise. Por que estão desesperadas? Que seja entregue a sua esperança. Vocês estão procurando no lugar errado. Estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Se você olhar para a história, ler a história, você vai ver que as mulheres foram tomadas de alegria, foram tomadas de temor, saíram dali saltando, sorrindo. Eu fico imaginando a expressão de alegria, de felicidade daquelas mulheres, e correram para encontrar com os outros discípulos, para dizer para eles o que tinha acontecido. Então, no caminho de Emaús, Jesus também encontra com outros discípulos. E ali eles veem, a história diz que eles estavam tristes ao longo do caminho, chateados. E Jesus pergunta para eles: por que o semblante de vocês está tão triste? Por que vocês estão tão desesperados assim? Por que a esperança de vocês foi embora? E falaram: o senhor não é daqui não, né? Porque não está sabendo o que está acontecendo nesses dias? Que o nosso Salvador morreu, que foi crucificado, Jesus, e foram ali caminhando, chorando, com a sua alegria e esperança realmente a nível mínimo. Mas então Jesus entra para ceiar com eles, parte o pão, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem aquela expressão muito familiar. E os seus olhos se abrem e eles reconhecem que é Jesus, e aqueles ali têm a sua esperança, a sua alegria devolvida, a sua fé, e são regenerados, são restaurados. E assim também, como o último grupo de discípulos que estavam lá reunidos, Jesus chega, aparece para eles. A história diz que Tomé falou que não estava acreditando que era Jesus, que precisava tocar, tocou na ferida de Jesus, reconheceu que era Jesus, e Jesus ceiou com eles, e a alegria deles também foi restituída, foi renovada. Meu irmão, por onde Jesus passou, e as pessoas tiveram certeza que ele ressuscitou, o desespero se transformou em esperança. O desespero se transformou em alegria. Por isso que a gente não pode permitir, presta atenção aqui, por isso que nós não podemos permitir que o desespero tome conta das nossas vidas. Por isso que nós não podemos permitir que a tristeza domine as nossas vidas. Por isso que nós não podemos permitir que a depressão tome conta das nossas vidas, da nossa sociedade. Por isso que nós não podemos permitir que a incredulidade nos domine. Sabe por quê? Porque nós já ouvimos essa mensagem. Nós temos certeza que Jesus ressuscitou. Todos que tomaram conhecimento que Jesus ressuscitou foram renovados, foram restaurados.
E a graça de Deus veio sobre a vida deles. E eles foram avivados, potencializados, fizeram muitas coisas através dessa mensagem. E assim também precisa ser na minha e na sua vida. Quem aqui tem certeza que Jesus ressuscitou? Mais uma vez, levanta a sua mão. Então não deixa ser abatido, meu irmão e minha irmã. Não deixa a sua esperança ser drenada. Não deixa a sua alegria, a sua fé acabar, se esgotar. Porque Jesus ressuscitou. E isso te basta. Talvez você ainda não recebeu a notícia que você espera acerca da promoção no seu trabalho, o aumento do salário, a casa nova, a cura na sua vida, a restauração na sua família. Talvez você ainda não recebeu essa mensagem, mas existe uma mensagem que é muito maior do que essa. Existe uma notícia que é muito maior do que essa e pode trazer esperança e alegria na sua vida. E essa notícia, essa mensagem é: Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Os ministros podem vir. Eu quero orar com vocês nesse momento para a gente consolidar. Consolidar esse tempo de adoração, esse tempo de palavra, de instrução acerca da Páscoa do Senhor, acerca da morte, da ressurreição. E isso precisa provocar alguma coisa nas nossas vidas. Isso precisa produzir algum fruto, algum resultado nas nossas vidas. Como eu falei com vocês, nós precisamos da fé, para que a fé gere algumas coisas nas nossas vidas. Através da fé que as coisas que não existem passam a existir. Através da fé que nós agradamos ao Senhor. Através da fé ativamos a graça e somos salvos. Nós precisamos da fé. Mas sem esperança nós não temos fé. Porque a fé é a certeza da esperança. É a certeza daquilo que esperamos. Então nessa noite eu quero orar ao Senhor e pedir que, mesmo que você ainda não tenha recebido aquela notícia, quando eu descobrir que eu estou grávida, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito alegre. A minha esperança vai ser devolvida, a minha alegria vai ser devolvida. Quando eu receber a notícia que meu apartamento lá saiu, eu vou ficar muito feliz. Quando eu receber a notícia que meu exame deu negativo, eu vou ficar muito feliz. Meu irmão, minha irmã, não centralize a alegria, a esperança do Senhor na sua vida a essas meras notícias, a essas notícias passageiras, a essas notícias simples. Eu sei que talvez isso signifique muita coisa para você, para mim também, mas existe uma mensagem muito maior do que essa. Existe uma notícia muito maior do que essa. E ela é suficiente para renovar, para restaurar a nossa alegria. Quero adorar o Senhor com vocês nessa noite. E à medida que a gente adorar o Senhor nessa noite, peça isso a Ele. Peça a Ele para renovar, para restaurar, restituir, regenerar a sua esperança nessa noite. Porque através da sua esperança, a sua fé também é devolvida. E através da sua fé, muitas coisas acontecem na sua vida. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Logo em seguida estaremos orando por vocês e ministrando a restituição da esperança do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, adore ao Senhor. Olhou
o Filho te fez da escuridão. A batalha na sepultura, uma guerra foi travada e o poder do inferno quebrado. Então o chão tremeu e a pedra removeu. Seu amor não pode ser superado. Morte, onde está o teu aguilhão? Nosso rei ressuscitou. O inimigo foi derrotado pra sempre, glorificado pra sempre, exaltado pra sempre. Ressuscitou, ele está, ele está. Eu queria pedir um favor a vocês. Queria pedir para você segurar na mão da pessoa que está do seu lado, mas não segura assim em uma mão só não. Fica de frente para essa pessoa, segure nas duas mãos. Não fique ninguém sozinho, procure uma pessoa, porque nós vamos orar agora. Você vai ser usada pelo Espírito Santo de Deus para que a esperança, a alegria, a fé seja renovada, seja restaurada na vida dessa pessoa nessa noite. Eu creio que nessa noite nós podemos receber um batismo de esperança, um batismo de alegria, um batismo de fé, um batismo de ousadia, vindo da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E talvez você me diga assim: mas pastor, eu estou precisando dessa alegria, eu estou precisando dessa esperança, eu estou precisando dessa fé. É por isso que essa pessoa que está segurando a sua mão também vai ser usada, para que ore pela sua vida e você receba esse batismo de esperança, esse batismo de fé, esse batismo de amor, esse batismo de alegria, em nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui profetizando através da canção, dos instrumentos, adorando o Senhor aqui, mas você não vai cantar não. Desde que nós vamos ministrar aqui através da música. Erga agora a sua voz. Erga a sua voz agora e ore pela vida desse irmão, dessa irmã que está aí, você está orando. Ore pela vida dessa pessoa, profetize. Profetiza, Senhor, profetiza.